Oi, gente, eu sou a Ana do Entre Finos e Calhamaços e no vídeo de hoje vocês vão conferir como eu me saí na meta de ler 35 livros antes dos 35 anos. Gente, em outubro de 2021, eu gravei esse vídeo, eu resolvi criar esse desafio, porque eu vi muitas outras pessoas fazendo, né? Ler 20 anos antes dos 20, 25 antes de 25. Como eu ia fazer 35 esse ano, em 2023, eu pensei em criar no finalzinho de 2021 esse desafio de ler 35 livros antes dos 35 anos. E como faltava mais de um ano, né? Era praticamente um ano e meio. Eu pensei, acho que tá garantido, né? Para quem lê 80 livros num ano, 35 em um ano e meio, acho que tá garantido esse desafio então. Porém, se vocês assistiram aos últimos vídeos aqui no canal, nesse último mês, em vários vídeos eu dei um pequeno spoiler de que não foi bem assim. E hoje eu vim contar pra vocês como que eu me saí na realidade. Então já deixa o like agora no começo do vídeo, que isso ajuda bastante o canal. E se inscreva no canal caso esteja chegando por aqui agora. Bora lá, eu estou aqui do lado com a minha lista de 35 livros para ir falando para vocês e a gente vai dando o check naquele que eu consegui ler e eu vou revelando aqueles que não deu para fazer a leitura. O primeiro aqui da minha lista é Fahrenheit 451 e esse pode dar um check aí que eu consegui fazer a leitura. E achei um bom livro, já falei sobre ele aqui no canal. É um clássico que eu acho que vale a leitura. O segundo é O Verão que Mudou a Minha Vida. Esse também eu li no comecinho do ano passado. Ainda bem que eu só coloquei o primeiro livro, porque eu só li mesmo o primeiro livro da trilogia. E diferente do anterior, essa história eu achei super fraca, gente. Eu achei o romance bem fraquinho. É um romance juvenil e esperava mais dele, então não gostei tanto assim. O terceiro é A Revolução dos Bichos. Também li e, gente, virou um favorito, porque eu me surpreendi tanto ao ler esse livro. Já falei para vocês várias vezes que eu não gosto muito de histórias que abordam bastante sobre a política, né? E esse vai falar bastante, né? Então, ele vai falar sobre o governo totalitarista. E eu adorei, gente. Também outro clássico que eu recomendo demais. Esse daí foi 5 estrelas, porque eu achei muito bom. Quarto livro aqui, A Guerra que Me Ensinou a Viver. Também já li, mais um check aí na minha lista. Por enquanto, 100%. Por enquanto. Muito bom esse livro. Ele faz parte de uma duologia que eu recomendo demais. É uma história muito bonita. É uma criança que narra, a Ada, e se passa durante a Grande Guerra. Então, tem todo um pano de fundo, né, daquela época. E a gente vai ver a vida da Ada se transformando. Mas, como fala o título, né, A Guerra que Me Ensinou a Viver, apesar desse contexto, né, desse pano de fundo da guerra acontecendo, de ser uma coisa ruim, né, a vida da Ada melhorou por causa disso. E eu recomendo muito a leitura, que é uma história muito bonita. E pode ser que você se emocione também durante a leitura. O próximo que eu tenho aqui na minha lista é Hannibal e a Origem do Mal. Esse eu não li. Ele é o quarto volume da série de Hannibal. E já antecipando um próximo aí que está por vir, que é o próprio Hannibal, que é o terceiro volume, que também eu tinha colocado na lista e também não consegui ler. Então já são 2 livros aí que eu não consegui ler. O próximo é Anne de Wind Poplars, e eu fiz a leitura no finalzinho do ano passado. É o quarto volume da série de Anne. E li. É aquele que eu falei que é o mais diferente, né? Que é escrito através de cartas. E que foi o que eu menos gostei até o momento. Mas leitura feita. E em seguida já vem Anne e a Casa dos Sonhos. Eu coloquei, acho que todos da Anne. E eu fiz um check nesses 2, que eu fiz a leitura de Anne e a Casa dos Sonhos no começo desse ano, no mês de fevereiro. Mas o sexto da série e o último que eu tenho na estante, que é Anne de Ingleside, que também está na lista, eu não consegui fazer a leitura. O
O próximo aqui é A Seleção. Vamos dar um check nesse daí também. Esse daí é aquele que eu falei que parecia que só eu não tinha lido. Finalmente li e gostei muito, gente. Quero prosseguir aí na leitura da série porque eu curti bastante. É um romance também jovem adulto e tem um pouco de distopia também. Gostei bastante, pretendo continuar com essa série. O próximo é O Sol é para Todos. Também fiz a leitura. Fiz a leitura para um vídeo, acho que 3 livros em 3 dias. Vou deixar o link nos cards para quem não assistiu. Também recomendo muito esse clássico moderno. Ele tem uma leitura meio devagar no começo, até a metade, mais ou menos. É uma leitura meio morna, pelo menos foi assim para mim. Mas da metade para frente é muito boa a história e recomendo muito, gente. O livro vai abordar bastante sobre preconceito, racismo. E a história desse livro também é contada sob o ponto de vista de uma menina, de uma criança de 6 anos, a princípio, porque se passam 3 anos durante o livro. Eu esqueci o nome da personagem principal, vou deixar na tela. Mas é muito legal ver a mudança, né, dela durante o livro, né? Ela vai perdendo um pouco a sua inocência. E isso é notável, fica notável no finalzinho do livro. Eu recomendo para vocês. Um de Nós Está Mentindo, próximo da lista, também fiz a leitura. Tem vlog de leitura aqui no canal. Vou deixar nos cards também para vocês conferirem. Gostei muito. Eu li também porque eu queria muito assistir a série na Netflix. Eu já assisti a primeira temporada, inclusive no vlog eu faço uma comparação entre a história do livro e a história da série. Então, mais um check aí na lista. O próximo é O Impulso. Esse não consegui ler, infelizmente. Queria muito ter lido esse livro, porque muita gente fala bem. Quem sabe não leio agora durante o mês de maio, porque tem um quê de maternidade na história, né? Então pode ser uma boa pedida. O próximo aqui é Kindred, Laços de Sangue. Fiz a leitura também desse livro. Muito bom, gente. Eu fiz para uma maratona, acho que de 10 horas ou algo assim, aqui pro canal. Eu vou ver e vou deixar nos cards também para vocês assistirem. Criei várias teorias, umas mais malucas assim, mas muito bom e gostei bastante da escrita da autora. O próximo é Trono de Vidro. Esse daí eu coloquei na lista, né, em outubro de 2021, porque eu queria muito conhecer uma nova história da Sarah J. Maas. Mas depois eu parei para pensar que eu tinha muitas séries iniciadas, tem até um vídeo que eu gravei falando sobre isso. E a série Trono de Vidro tem muitos livros, né? Nem sei dizer quantos livros, acho que são mais de 8 livros, não sei dizer agora. Então é uma série muito longa, e então eu preferi não iniciar uma série longa agora, diante de tantas séries que eu preciso concluir. Então esse eu realmente não li e não pretendo ler tão cedo, vou tentar concluir algumas séries aí iniciadas para depois começar essa, porque eu tenho muita curiosidade mesmo para ler um novo livro da Sarah J. Maas, porque eu adorei pelo menos a trilogia inicial de Corte de Espinhos e Rosas. Então tenho muita curiosidade para conhecer uma nova série dela. O próximo também não li, que é A Grande Solidão, da Christine Hanna. Também tenho muita curiosidade de conhecer a escrita dessa autora. Me parece que ela escreve histórias assim mais emocionantes, né, com temas mais emocionantes. Então, quero muito ler o quanto antes para conhecer a escrita dela. Os Testamentos, também não consegui fazer essa leitura. Quando eu li o Conto da Aia, eu adorei. E olha que eu tinha adiado um pouco essa leitura, porque eu tinha um pouco de receio do que encontrar na história. Mas adorei, gente, o Conto da Aia. Então, logo que eu terminei, eu queria pegar logo em seguida os Testamentos. Mas, primeiro que eu não tinha, e aí depois passou um tempo até eu comprar o e-book. Coloquei na lista, mas não consegui fazer a leitura. O próximo podemos dar um check, que é O Homem Sussurro, que acho que foi o primeiro livro do vlog de encalhados aqui no canal. Eu acho que, se não me engano, foi.
Muito bom, adorei, gente. Eu indico muito pra vocês. É um suspense muito bom. Vou deixar também nos cards. Se não der pra colocar tantos vídeos assim nos cards, eu vou deixar aqui no box de descrição, porque vale a pena conferir esse vlog. Foi um livro que eu gostei bastante e recomendo se vocês gostarem de histórias de suspense. 100 Anos de Solidão, também não fiz a leitura. E aqui também, assim como em O Trono de Vidro, aqui eu preciso confessar que eu não fiz tanta questão, apesar de eu ter curiosidade de conhecer essa história, porque tem muitos elogios, tem gente que fala que é o livro preferido, né, favorito da vida da pessoa. Tem várias pessoas que eu já vi falando isso, que gostaram muito, enfim. Mas eu li Crônica de uma Morte Anunciada, do autor. Preferi pegar esse primeiro, porque ele era bem fininho, bem curtinho, para conhecer a escrita dele. E eu achei, apesar de ser um livro super fino, eu achei arrastada diversas vezes. E foi uma leitura cansativa, não foi tão fluida. Não foi uma leitura que eu fiz muito rápido, sabe? Mesmo ele tendo muito poucas páginas. Eu acho que ele tinha menos de 100 páginas, para vocês verem quão fino ele era. Mas isso me assustou um pouco, porque 100 Anos de Solidão é mais longo, né? E eu fiquei um pouco assim, dividida entre pegar logo e acabei adiando. Por isso que eu não fiz a leitura dentro do prazo. Eu fui adiando ele e ia deixar ele para os últimos, sabe? Da lista para fazer a leitura. Mas não desisti, gente. Eu pretendo fazer essa leitura, porque eu quero muito conhecer a história. É um clássico, né? E como eu falei, muita gente elogia, então ainda farei essa leitura. Esse próximo também consegui ler, que é Jogos de Herança. Li em janeiro, se não me engano, desse ano. Também adorei. É um suspense jovem adulto. Comprei a sequência não faz muito tempo, foi uma compra de aniversário que eu fiz na Saraiva. Inclusive, foi aquele vídeo que eu gravei passando o dia na livraria e escolhendo alguns livros para comprar. Foi bem gostoso aquele dia. E esse foi um dos livros que eu escolhi comprar. Então, já está na estante a continuação para eu ler. E em falar em continuação, eu coloquei 2 continuações aqui de uma série que eu iniciei, gente, acho que foi comecinho de 2021, lá pra janeiro, acho, que é a série Uma Chama Entre as Cinzas, da Sabata Rey. Eu coloquei pra ler as 2 continuações, que são Um Assassino nos Portões e Uma Tocha na Escuridão. Não consegui fazer a leitura de nenhum dos dois, infelizmente. Gostei muito do primeiro. Quero ver se eu consigo ler a sequência, pelo menos, nesse mês, o volume 2. Porque vocês sabem, né? Eu tô tentando ler uma continuação, pelo menos por mês, pra dar andamento, né? A essas séries todas continuadas. Então, pode ser que eu leia o volume 2 ainda esse ano. 1984, do George Orwell. Eu consegui ler A Revolução dos Bichos, mas não consegui ler 1984. E eu fiquei bem tentada a pegar esse livro logo por causa da Revolução dos Bichos, que eu gostei muito, né? Mas acabei não pegando pra ler. Flores Partidas, da Carrie Slaughter, li, amei a escrita dela. Ela tem um jeito de escrever suspense que ela inclui drama familiar e temas muito pesados. Não é uma leitura indicada para todos. Quando eu li esse livro, eu falei isso para vocês. Eu já li outros 2 depois desse dela e foram da mesma forma. Ela sempre coloca esses temas mais delicados e pesados nas suas histórias, mas recomendo muito conhecer a escrita da autora, gostei muito. O próximo aqui, e eu coloquei A Duologia dos Ladrões, coloquei os 2. Coloquei Dance with Thieves e Vow of Thieves, que é uma duologia dentro do universo das Crônicas de Amor e Ódio. Eu terminei, vou falar daqui a pouco porque ele tá ali na lista, a trilogia, no comecinho desse ano, se não me engano, ou foi no final do ano passado, eu já nem lembro mais. Mas não consegui fazer a leitura dessa duologia. Então foram 2 leituras que eu não consegui fazer. A Rainha Vermelha é outra série que eu ouvia muita gente falando e que eu tinha muita curiosidade de ler, porque eu me senti excluída aí, porque eu não tinha feito ainda essa leitura que todo mundo comentava. Enfim, fiz a leitura do primeiro livro da série. Preciso dar continuidade porque eu gostei do primeiro, então mais um check aí na lista.
O próximo aqui da lista eu estou lendo agora para o Clube Entre Suspenses, que é o Enigma do Quarto 622, do Joel Dicker. Estou fazendo a leitura agora, no mês de abril, mas não consegui fazer a leitura antes, né, de completar 35 anos, então mais um X aí para a gente fazer na lista. Jane Eyre era um clássico que eu queria muito ter lido. Eu coloquei na TBR, acho que de março do ano passado, e não consegui fazer a leitura, mas é outra história, é outro livro que eu quero muito ler. Eu conheço a história, como eu falei para vocês, do filme, mas mesmo assim eu pretendo ler o livro. O terceiro, então, volume da trilogia que eu falei, das Crônicas de Amor e Ódio, The Beauty of Darkness, estava na lista e esse eu consegui fazer a leitura. Os 77 melhores contos dos irmãos Grimm, também fiz a leitura do livro. Na verdade, eram 2 livros, né? Foram divididos os 77 contos em 2 livros, mas eu fiz a leitura desses 2. E tem vídeo aqui no canal falando a respeito. Eu, inclusive, li um deles para uma maratona também. Acho que foi a maratona de lendo por 24 horas. Também vou deixar nos cards para quem quiser assistir. A Sombra do Vento não consegui ler e eu tenho muita curiosidade de conhecer essa história. Também muita gente elogia, fala muito bem desse livro, então tenho bastante curiosidade de ler. Amigo Imaginário, do Stephen Chbosky, foi uma das primeiras leituras do Clube Entre Suspenses, então podemos dar um check nesse calhamaço. Leitura concluída. Os Irmãos Karamazov, mais um calhamaço aí que eu fiz a leitura. Se não me engano, foi em janeiro do ano passado. Acho que foi a primeira leitura do meu projeto Lendo Calhamaço. Se não me engano, foi esse. E o último, Queda de Gigantes, também o maior calhamaço aqui da lista, com 912 páginas. Fiz também agora no mês de março. Não consegui concluir até o dia 18 de março. Eu concluí depois. Mas vamos dar um meio check aí, porque eu já tinha lido mais de 50% do livro, e acho que a gente pode aceitar, né, que foi quase lido, né, um livro quase lido. Então, foram no total 19 livros lidos dos 35 que eu tinha colocado na lista. Pouco mais da metade apenas, pelo menos passei da metade, né? Pelo menos li mais que a metade. Mas eu acho, gente, que conforme eu fui falando para vocês, né? Durante esse período aí dos 18 meses, mais ou menos, que eu tinha para fazer essas leituras, eu fui mudando de opinião um pouco dos livros que eu coloquei na lista, né? Alguns já não tinha vontade de pegar assim imediato. E também teve a questão dos projetos. Eu tive a ideia dessa meta, como eu falei, eu gravei o vídeo em outubro de 2021. E no final do ano, eu fui convidada pela Kelly para a gente criar o projeto dos calhamaços. Então era mais um projeto para adicionar, né? Eu já tinha o projeto do Stephen King, o projeto do Harlan Coben, e aí adicionei o projeto do calhamaços. Depois tinha os livros dos vlogs de lançamento, desencalhados. Depois eu criei o Clube Entre Suspenses. Então a TBR do mês acabava ficando muito grande. E eu dava preferência em ler os livros dos projetos e dos vlogs e do clube, para depois pegar um outro, né? Então, por esse motivo, acabei não conseguindo fazer o desafio completo. Mas, sem problemas, eu tenho bastante vontade de ler todos esses e eles vão se encaixar em alguma TBR, em algum momento aí, pode ser que muitos deles eu ainda leia esse ano. Mas esse foi, então, o update que eu tinha que fazer, que eu tinha que contar para vocês como eu me saí. Eu li um total aí de quase 55% da minha lista. Mas foram boas leituras, em sua maioria, e isso fez sentido, né? Eu ter criado essa lista, porque eram livros que eu queria ler, que eu tinha bastante vontade de ler. E a maioria deles eu gostei bastante. Então espero que vocês tenham gostado, gente, de ver como eu me saí nesse desafio. É uma brincadeira, né? Mas que eu quis compartilhar aqui com vocês.
Então eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir se ainda não curtiram. E ative o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. Então eu vou ficando por aqui, gente. Até o próximo vídeo.